Outra coisa também que tem bastante discussão em relação à Igreja Católica, principalmente com os evangélicos, é em relação à idolatria, né? Em relação à adoração à figura da Virgem Maria. Uhum. Tem muito atrito e muita divergência em relação a isso, né? Qual que é a posição de vocês? A igreja resolveu essa questão no século IX. Essa crise foi no século IX, Já? quando os gregos ortodoxos, século- os cristãos do Oriente, falaram para os cristãos do Ocidente, latinos, do Império Latino, que eles não podiam mais cultuar as imagens dos santos na figura das estátuas, como era costume romano. Entendi. Porque os romanos tinham estátuas, Sim. os gregos tinham pinturas bizantinas, mosaicos. Então, os cristãos do Oriente faziam quadros pintados com ouro, com arte mosaica. É o período bizantino que ficou. Já os cristãos do Ocidente absorveram do Império Romano a criação de estátuas. E da própria Grécia, né? E a Grécia, que Com também suas teve isso, esculturas, enfim. mas o cristianismo grego era o cristianismo da pintura bizantina. O cristianismo latino foi das imagens das estátuas romanas, que representavam as pessoas que morriam em testemunho de amor e fé pela igreja. Então os gregos questionam os latinos. Vai ter um concílio para definir sobre isso. É uma crise iconoclasta. Ah, é? Teve um concílio só para isso. E no concílio resolveu-se, definiu essa fé. As representações dos santos e da Virgem Maria no Oriente permanecem como pintura, como ícone, porque ícone em grego significa rosto, Sei. face. Então, para eles, o ideal era fazer pintura, os ícones, e não fazer as estátuas romanas conforme o Império Romano ensinava. E para o Ocidente ficou definido, não, vocês aprenderam a fazer estátuas no Ocidente, continuem fazendo estátuas. É uma definição conciliar, social. Por quê? Porque o Ocidente estava acostumado com estátuas, o Oriente com pinturas. Então a igreja faz essa enculturação. E a ideia de adoração é um equívoco que também já foi resolvido em concílios muito antes da Idade Média. Os cultos de latria, eles vão ser divididos. Então, o culto de latria, que é o culto de adoração, Sim. ele é dado a Deus. E é a Cristo. Somente a Deus. Então, a Cristo Nosso Senhor, como Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e ao Divino Espírito Santo, que é a ação, o agir de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade. A adoração somente a Deus. A Virgem Maria, nós temos o que nós chamamos de primeira veneração. Aí nós vamos falar de dulia. A protodulia se dá à Virgem Maria. Que é a diferença Que entre a ela está adoração... acima, no cristianismo, ela é o maior exemplo a ser seguido. Então nós olhamos para a Virgem Maria e copiamos o modelo daquela mulher para vivermos uma vida cristã saudável e real. E depois dela, os que vieram, os apóstolos, os mártires, os santos próprios do tempo. Então nós não adoramos essas pessoas. Você tem alguma foto do seu pai ou de alguém que você admira? Sim. E toda vez que você vê essa foto do seu pai, isso não remete a você, às competências, às características? A memória, o caráter dele? Sim, mas eu não... E isso não te mobiliza a ser eu não uma pego pessoa... a imagem do Santo Antônio e faço alguma coisa para casamento, por exemplo.